O general Braga Neto, no último sábado agora, o ministro da Defesa, general da Reserva, Walter Braga Neto, reforçou a autoridade do presidente Jair Bolsonaro sobre as Forças Armadas. Os dois participaram da formatura dos alunos do primeiro ano da Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN. Vamos assistir ao discurso do general Braga Neto. O braço forte, mão amiga, acompanhou a evolução social, política e militar do Brasil, seguindo exemplos de nosso patrono, o Duque de Caxias, e o destemor dos pracinhas da Força Expedicionária Brasileira. Precisamos cultuar a memória de nossos heróis e manter viva nossas raízes e tradições. Reafirmo que as Forças Armadas continuarão com fé em suas missões constitucionais, como instituições nacionais e permanentes, com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, para assegurar a defesa da pátria, a defesa da soberania, da independência e harmonia entre os poderes e da manutenção da democracia e da liberdade do povo brasileiro, que é o nosso verdadeiro soberano. Os senhores são preparados exatamente para aquilo que não estão preparados. Normalmente, nessa formatura, tudo é treinado. Eu vou dar o brado, os senhores não foram preparados, mas eu espero a resposta. Brasil! Muito bem, Alan. Temos aí, então, o discurso do general Braga Neto na formatura do primeiro ano aí, né, dos soldados da AMAN. Como é que você avalia esse discurso aí do general? Foi um recado, de alguma forma, a essa situação toda que estamos vivendo no país? Deixar bem claro aqui, pessoal. Recado de intervenção militar? Não. Já vou começar assim, já deixa bem claro. É recado de intervenção militar? Não. Não, ponto final. Então, para você que está nos assistindo, vamos fazer uma timeline aqui agora, uma linha do tempo, que é importantíssima você entender e você saber. Então, eu vou tirar o fone que eu estou me ouvindo. O que você precisa entender? Você viu o presidente Bolsonaro falar, acabou porra, né? São palavras dele, tá? Eu vi gente reclamando ali que eu falei palavrão, eu tô aqui citando o presidente. O presidente falou isso e não era para intervenção militar, não era para fazer nada disso. Era só para mostrar que as Forças Armadas estavam dispostas a guardar a Constituição. E aí eu já não sei mais se seria artigo 142, artigo isso, artigo aquilo. É a Constituição. As Forças Armadas iriam guardar a Constituição contra qualquer violação ou qualquer coisa que fizesse com relação à Constituição. A partir de então, o presidente passou a sofrer uma série de perseguições, né, que ficaram visíveis, inclusive meios de comunicação e pessoas que estavam apoiando o presidente foram colocadas nisso como se estivessem destruindo a tal da democracia, o Estado Democrático de Direito. E aí, para provar que essas pessoas estavam destruindo o Estado Democrático de Direito, o Alexandre de Moraes, junto com o Barroso e alguns outros ministros, e o Maia, etc. Eu já falei para vocês aqui, reunião da QL4, blá, blá, blá. Eles começaram a prender pessoas, né? Prender ilegalmente, inconstitucionalmente, em inquéritos inconstitucionais, e aí a coisa foi piorando, foi piorando, foi piorando. Só que, nós falamos aqui semana passada para vocês, né, que o presidente Jair Messias Bolsonaro modificou o comando. Quando ele modificou o comando, você percebeu, você em casa percebeu que todo mundo ficou assim, pô, meu Deus do céu, e agora? O que vai acontecer? A imprensa, né? É sempre quem tem medo, né? Essa é a verdade. E aí o que acontece? A imprensa ficou ali meio inquieta, e só agora, recentemente, inclusive nós colocamos na tela aqui semana passada, se você não viu, eu vou tentar fazer aqui um breve resumo. Na semana passada, saiu um artigo na Folha de São Paulo, não sei se foi Folha ou Estadão, acho que foi Folha de São Paulo, onde, numa leitura de esquerda, ou seja, um revolucionário escrevendo, um comunista escrevendo, falou o seguinte: opa, FHC perdeu ponte com os militares. Temer perdeu fonte com os militares. Lula perdeu fonte com os militares. E o próprio Dias Toffoli perdeu fonte com os militares. Então, foram citados aí
4 pessoas que, segundo a esquerda, são pessoas que são pontos chaves da balança para manter o equilíbrio da democracia. Né? Eu gosto de fazer equilíbrio, né? Botar aqui assim, fazer, né? Tá equilibrando a democracia ali, né? Então, segundo a imprensa, né? Temer, não, vamos lá na ordem, né? FHC, Lula, Temer e Dias Toffoli estariam mantendo o equilíbrio constitucional democrático do Brasil. Né? E eles perderam as suas fontes com os militares. Mas quais militares eles perderam as fontes? Com os militares que estão ali do lado do presidente Bolsonaro ou qualquer militar? Não, apenas com os militares que estavam ao lado do presidente. Ou que tinham algum poder de fato para, por exemplo, ordenar que as Forças Armadas fizessem alguma coisa em algum lugar, usando qualquer mecanismo que seja. Então, quando aconteceu esse afastamento do FHC, Lula, Temer e Dias Toffoli com os seus pupilos, né, os seus generais que eles colocavam debaixo do bracinho aqui e ficava nanando, Aloysio, bonitinho, né? Eles perderam contato com esses militares e, de repente, a coisa ficou feia. E aí agora você está vendo que o Braga Neto, ele não é aquele bebezinho do filme da Paixão de Cristo, né? Que o Satanás fica lá com o bebezinho. Então, o Braga Neto não é esse bebezinho do Lúcifer, que antes acontecia com o Etchegóin, o Aloysio, o general Aloysio, general Santos Cruz. Então agora, pela primeira vez, o Bolsonaro, ele tem todo o alto comando absolutamente independente. Veja que não é um comando que está a serviço do Bolsonaro ou da agenda da direita. Isso não existe. Isso não existe. Sendo bem sincero para vocês. Militar não é direitista. Sendo bem sincero para vocês. Não pense isso. Mas militar é patriota. Militar é patriota, né? Em muitos casos até excessivamente positivista e tal, mas eles estão ali para resguardar a lei. E o que eles estão acompanhando desde esse momento em que o presidente Bolsonaro conseguiu afastar o alto comando do cenário político? Eles estão observando que várias pessoas estão sendo presas em um inquérito inconstitucional e estão com medo de emitir suas opiniões. Mas quais pessoas, eu repito, desculpa ser repetitivo aqui, vou até botar o fone para ver se os meninos estão falando alguma coisa lá. Mas quais grupos ou pessoas não podem emitir opiniões? Não são todos. É só quem apoia o Bolsonaro. Só quem apoia o Bolsonaro é quem está com medo de emitir opinião. Só quem está indignado com o que está acontecendo com o Brasil é que não pode emitir opinião. Porque esses dias mesmo, Lula e os petistas estavam celebrando os 95 anos de Fidel Castro, um genocida, um assassino, um sanguinário. Eles podem. Imagina a direita comemorando o aniversário do Pinochet. E Alan, o filho do Fidel, precisa dizer isso, Diga. Frequentador do Jet Set internacional, bilhões de dólares na mão, frequentando nas melhores casas, né, restaurantes do mundo inteiro, Riviera Francesa, etc. E a imprensa não cobre isso. Imagina um ditador de uma outra face, né, que também não defendemos, tivesse frequentando o jet set internacional, viajando de jato próprio, etc., com recurso de um povo desprovido e destruído, como é o povo que nós nos solidarizamos, o povo cubano. E aí, vamos dando continuidade, a esquerda continua todos os dias emitindo as suas opiniões, falando de Mao Tse Tung, dando curso de fascismo, falando que o Bolsonaro é fascista, lembrando que isso é crime. Crime. Dizer que alguém é nazista ou apoiador de nazismo, coisa do tipo, é crime. E a Fundação Perseu Abramo, nós mostramos aqui, a Fundação Perseu Abramo está dando um curso com um professor, 3, né? 3 professores universitários, nós mostramos para vocês aqui,
acusando o presidente da República e os apoiadores do presidente da República de cometerem um crime previsto em lei. E o que acontece? Nada. Absolutamente nada. Então, o pronunciamento do Braga Neto, desculpe me prolongar tanto, fazendo essa linha do tempo, mas o pronunciamento do Braga Neto foi um pronunciamento de ruptura. Sim, mas não ruptura com a Constituição. Vocês veem que coisa estranha, né? O pronunciamento do Braga Neto é um pronunciamento de ruptura, mas não um pronunciamento de ruptura com a Constituição. É um pronunciamento de ruptura com um grupo seleto, uma elite, que está há muito tempo dominando o Brasil e decidindo o futuro da nação. Então, o discurso do Braga Neto, vocês podem falar com todas as letras. É um discurso de ruptura, mas não de ruptura com a Constituição. Um discurso de ruptura com uma elite que domina o Brasil e que tem nome e endereço. FHC, Lula, Temer, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes Barroso e aquele grupinho ali. É uma elite, é um grupinho que, se me permitem, os meus amigos aqui, eu quero sim que a gente continue comentando isso, não desviem o assunto, eu só quero mostrar algo absolutamente interessante. Né? Hoje eu vou pegar a pipoca para assistir o Radar da Mídia, porque eu quero muitíssimo ver o seu Sepúlveda, o Paulo Figueiredo e o Ítalo falando disso aqui. Ó. Deixa eu mostrar rapidinho a tela, eu vou dar um spoiler aqui para vocês um pouco do que vai ser tratado no Radar da Mídia, porque é o seguinte, o Barroso, ele precisa ficar lambendo as botas do George Soros. Ele precisa, por razões detalhadas, eu não sei, mas ele precisa, porque ele faz isso o tempo todo, né? E agora eu quero ver como é que eles vão lidar com isso aqui, ó. Coloca na tela aí, produção, por favor. Eu quero até ver a risada do Ítalo e do Carlos. George Soros tuitou: eu considero Xi Jinping o mais perigoso inimigo das sociedades abertas no mundo. Ei, lasqueira. Eu quero só... Eu vou pegar a pipoca hoje para assistir o Radar da Mídia, né? Porque tudo que está acontecendo em Cabul, né, lá no Afeganistão, envolve a China, porque a China é quem está por trás dessa operação em Cabul, né? E o George Soros, né, declarando, né, abertamente que a China é a maior inimiga das sociedades abertas. Entenda-se, dos globalistas. O que nós, outrora, já dissemos aqui, eu e o Ítalo, chegaria um momento em que a China iria ter de enfrentar os globalistas aqui no Ocidente. Muita gente, né, Ítalo, falou, não, vocês não estão entendendo nada de geopolítica. A gente até falou, vai chegar uma hora... Mas são todos comunistas. São todos comunistas, tá todo mundo junto, vocês estão se enganando. E nós falamos aqui, vai chegar um momento em que o Xi Jinping ele vai incomodar os globalistas e inclusive a Rússia. Nós falamos isso também, né? E aí agora, é só uma pausa, voltamos aqui para a questão do Braga Neto, eu só queria mostrar isso aí realmente para vocês, para mostrar que os conflitos não são tão simples quanto você imagina. Então, para entender o discurso do Braga Neto, repito, e aqui concluo, há uma ruptura. Uma ruptura constitucional? Não. Né? Porque todos os artigos da Constituição, inclusive o 142 e outros, estão dentro da Constituição. Estão dentro das 4 linhas. Então, o discurso do Braga Neto, que não é um discurso pró 142, deixa bem claro isso aqui, é um discurso de ruptura, mas não com a Constituição, mas com a elite que está ainda no poder, não aceitando que o Bolsonaro é presidente da República. Cássio. Ítalo. Agora eu quero que você que está me assistindo faça a seguinte pergunta, né? Se faça a pergunta, quantas vezes você já viu esse tipo de discussão na TV aberta? Quantas vezes você já viu esse tipo de informação na rádio, né? Por isso que eu vou aqui fazer mais uma vez um apelo para você. Você que está nos assistindo, nos ajude a continuar sobrevivendo. Nós passamos a última semana pedindo encarecidamente para que você nos ajudasse, para que nós pudéssemos ir para a rádio, porque logo, logo a gente vai ser fechado aqui do YouTube
E agora nós recebemos mais uma má notícia. A notícia de que nós fomos cancelados por um dos meios de pagamento que nós usamos. Isso significa um prejuízo enorme para nós e que pode impactar, e que vai impactar com certeza na execução do nosso serviço, né? Na execução do nosso trabalho. Nós precisamos de você. Você que está assistindo agora ao Terça Livre. Estamos aqui com 22 mil pessoas nos assistindo em várias plataformas. Você, se isso aqui é importante para você, se é importante que alguém venha e fale para milhares de pessoas o que aconteceu, qual é o discurso do Braga Neto, o que significa o discurso do Braga Neto, mostre isso, mostre a fala do Sérgio Reis, mostre o que está acontecendo em Cabul, mostre o que está acontecendo entre China e os globalistas, mostre tudo isso para vocês. Se isso é importante para você, se isso te agrega algum valor, eu peço encarecidamente, assine o Terça Livre Juntos, tercalivrejuntos.com.br. Sem você, nós não vamos sobreviver. Essa é a realidade, nós não temos outra fonte de renda. Eu não queria estar falando isso, gente. Eu não queria estar aqui fazendo isso. Eu queria estar falando sobre o Afeganistão. Eu queria estar falando sobre o George Soros. Eu queria estar falando sobre isso agora, nesse momento aqui, mas eu tenho que ocupar uma parte do nosso programa para te pedir encarecidamente para que você ajude o Terça Livre a continuar existindo. Eu não estou pedindo para que você nos ajude a comprar uma câmera nova. Eu não quero que você nos ajude a trocar uma lâmpada. Eu não quero nada disso. Eu quero que você nos ajude a continuar existindo. Sem a sua ajuda, o Terça Livre vai parar. Vai parar, com certeza. Sem a sua ajuda, o Terça Livre, tal como você conhece hoje, vai acabar. Isso é sério, isso é sério. Eu tô assim, até descompensado com a notícia. Eu recebi a notícia aqui ao vivo, com vocês aqui. Conversando com o pessoal aqui, me mandaram essa mensagem e me avisaram. Assim, olha, fomos cancelados aqui pelo Gerência Net. E isso foi um baque muito grande. Entende? Então, eu preciso encarecidamente que você que está nos ouvindo, você nos ajude. Entra lá em tercalivrejuntos.com.br e mantenha o nosso trabalho no ar, para que ele alcance e impacte milhares de pessoas, né? Ou até milhões, né, se for contar o alcance semanal. Milhões de pessoas. Nos ajude, não nos deixe parar. Carlos. Eu queria acrescentar um outro dado aqui que eu considero bastante relevante. Todo mundo observa não só a questão de ordem que o Alan colocou muito bem da China, geopolítica, etc., o Ítalo também, e nós vamos analisar isso aí, ou melhor, eles, né, vão analisar melhor na mídia hoje à noite, não é isso, Cássio? Então, nós temos um programa que é imperdível. Mas o que eu queria falar é o seguinte, é a manipulação econômica em torno disso. Nós estamos fazendo um país cativo, destruído. A China, por exemplo, né, começa a demandar menos commodities, por exemplo, minerais. Então, isso interfere no nosso processo de produção, de exportação. E um país que não é industrializado no nível que pode ser, ao mesmo, quer seja no campo da indústria de transformação e também daqueles do campo da alimentação, agregar valor, virou um país exportador de commodities, oscila na medida daqueles que podem regular a capacidade de compra como convierem para mexer no mercado, manipular o mercado. Só para você ter uma ideia agora, a Bolsa Brasileira, em função dessa redução de expectativas da China, que era de 7 e pouco, 8, está 6 e alguma coisa, está caindo em 1,28% nesse exato momento. O dólar está subindo. Então nós somos um país totalmente estável, um país que não construiu um mercado interno. E aí o que acontece? Para você manter a situação de atividade dessa máquina pública absurdamente cara, você amplia os prêmios, quer dizer, os valores que você compensa com os títulos de renda fixa. Hoje nós estamos na faixa aí, fora inflação, pagando mais 4, 5% no título público. Então nós estamos rolando dívidas com mais dificuldade, nós estamos pagando mais juros e nós estamos sacrificando o nosso desenvolvimento.
E continuamos, e é a vocação que estão querendo nos dar ao Brasil, através dessa pressão internacional, notadamente da China, consumidora, né, fortíssima, né, de produtos primários, né, commodities primárias, eles vão transformar o Brasil nisso. Exatamente. Então, nós não temos capacidade de ter um mercado interno forte, ter uma força econômica ativa através do consumo interno, o próprio ganho salarial, a baixa inflação. Então, essas reformas que o presidente Bolsonaro e o povo quis desde 2016 vir e concentrou-se mais fortemente em 2018, com a eleição, está sendo cada vez mais bombardeado por essa elite que está no poder, que se conjugou a elite política com a elite jurídica, que atuam junto para o quê? Para o dumping do país, para a queda do país. A destruição da economia, do nosso mercado e nos tornar permanentemente dependentes dessas estruturas internacionais, do avanço do Sérgio Soros, dos fluxos internacionais de capitais, a base, por exemplo, de tornar o país constantemente dependente de suas exportações, então necessitando de maneira inadequada de uma desvalorização da moeda. A moeda é igual a bandeira, é um símbolo importantíssimo. Então, nós estamos assistindo tudo isso e ninguém trata dessas matérias de maneira clara e objetiva. Então, nós aqui presentes, a presença do Terça Livre ao vivo, claro e exposto, é um fundamento para vocês resistirem às futuras e condições políticas, eu digo, não só eleitorais, mas decisivamente no âmbito econômico. Porque senão vamos continuar sendo o quê? Escravizados por essas estruturas de fluxo e manipulação desses países como a China. Carlos, eu tenho uma pergunta. Meus caras. Rapidinho, Cássio, eu tenho uma Por favor. pergunta aqui, porque o Carlos me deu um insight aqui. Eu gostaria que... Eu não tenho a resposta, talvez o Carlos tenha. Vamos fazer um cenário hipotético, Carlos, onde nós precisamos efetivar um verdadeiro rompimento com aqueles que hoje são alimentados pela China, ou seja, deputados, senadores... e outros que estão nas esferas do poder, governadores, prefeitos, etc. Pessoas que, de alguma maneira, se juntaram ao Partido Comunista Chinês e estão vivendo desse mensalãozinho, né? desse mensalão chinês, né? Como denunciou o Roberto Jefferson. Vamos dizer que o Bolsonaro ele consiga criar uma ruptura com a elite do poder e manter a Constituição sendo resguardada no país. Nesse cenário de ruptura com a elite que está no poder e de resguardo da Constituição, você consegue observar até uma ajuda vamos dizer assim, dos globalistas para que o Brasil possa ameaçar a China, por exemplo, por meio do agro? Eu vou ser bem mais direto aqui agora. Vamos dizer que o agro diga não a essa estrutura de elite do poder que nós estamos vivendo hoje, e o agro diga ou esses coroinhas, né, do rito satânico da elite do poder sai, né, ou não terá mais caminhão, não vai ter porto, não vai ter exportação, não vai ter mais nada, nós vamos parar. Vamos parar tudo. E aí essas pessoas... elas são paradas, né? Elas não conseguem mais continuar prendendo outras ilegalmente, e o Brasil, de alguma maneira, consegue proximidade com os Estados Unidos, mesmo com Biden, por exemplo. Você vê alguma possibilidade agora, já que o George Soros está rompendo com a China, você vê alguma possibilidade de acontecer algo similar com o que aconteceu, por exemplo, na Segunda Guerra? O Churchill precisar do Stalin para derrubar Hitler? Eu acho que isso aí é uma configuração que os dois estados, né, sem dúvida nenhuma, se uniriam de uma maneira fenomenal, Estados Unidos e Brasil. Mas eu vejo também, Alan, uma movimentação do campo do mercado interno. Nós estamos, como eu falei agora, nós estamos pagando uma taxa de juros, além da inflação, em torno de 4% e 5%. E nós estamos tendo uma moeda também depreciada. Então, o que eu faria? Né? Eu até sugiro, de uma maneira muito modesta, né, ao ministro da Economia e a ministra Tereza Cristina, vamos ampliar os nossos estoques internos.
vamos espremer o nosso estoque interno, vamos comprar a produção interna do agro e vamos forçar o preço para que não só gere desabastecimento no sentido daquilo que a China espera e, ao mesmo tempo, a gente consiga abastecer o nosso mercado interno com preço regulado e, ao mesmo tempo, conseguimos ampliar o preço dessas commodities, tanto do ponto de vista dos contratos futuros, tanto também com as entregas efetivas que vão ser reduzidas para a China, como eles fazem agora. Movimento inverso. Por exemplo, eles cresceram um pouco menos pela pressão deles. Então, eles demandam menos o quê? Vou dar um exemplo. Minério de ferro, por exemplo. Então, o que acontece? A commodity desaba. A Vale cai 2%, 3%, entendeu? Então, os exportadores caem. Então, se nós fizermos isso, nós conseguimos ser uma condição reguladora de mercado em termos de preço, continuamos a comprar e a produção do agro se mantém pela nossa condição interna. Existe capacidade, sim, de exportação para os Estados Unidos, tanto de soja quanto de milho e proteína animal, que é in natura e lá eles podem processar. Quer dizer, existem acordos que até o próprio ministro Ernesto Araújo estava fazendo, no sentido de que as questões tarifárias fossem resolvidas e os equilíbrios em outras de transferência de tecnologia, que é fundamental aqui para nós, poderia ser feito. Nós não precisávamos desaguar de maneira primária tudo para a China. Tudo para a China. Eu acho que esse é um caminho muito interessante e teria consequência muito positiva na dívida interna, tanto nos juros quanto no estoque dela. Desculpa, Cássio. Isso é exatamente o que o Trump fez no governo americano, certo? Perfeito. É o que a gente não fez, porque não teve tempo, mas era o desejo expresso nos acordos bilaterais.